Nós estamos a falar de políticos que deviam olhar para os problemas imediatos das pessoas e com maior proximidade. E aquilo que eu tenho assistido nos últimos dias é um carrossel de pessoas a ver a Leiria como se os jardins zoológicos se tratasse. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A cada evento climático extremo, como aconteceu com os fogos em 2017 ou com a tempestade Cristina semana passada, o país descobre-se impreparado. O que falhou então, voltou a falhar agora. Pomos as mãos ao céu para que não volte a acontecer, mas é do céu que se esperam mais más notícias nos próximos dias. Para o futuro haverá cada vez mais ondas de calor, cada vez mais fortes, e haverá também mais tempestades com o vento a soprar mais forte. Temos de nos preparar. Já não serve dizer que estamos a aprender. Em 2017 foi o centro do país que mais sofreu, agora também. Não é possível estar a aprender nos gabinetes de Lisboa enquanto há gente a ficar sem nada. Aqui no Expresso fomos de imediato para o terreno fazer o retrato de uma região devastada por rajadas de vento que derrubaram pinhais e nos fizeram saber que as casas podem não se começar pelo telhado, mas é por lá que se destroem. Leiria queixou-se, e bem, que o Estado tardou a chegar com a ajuda necessária. Mas os jornalistas encontraram um país destruído onde o Estado ainda nem sequer chegou. Vamos pelas mãos dos repórteres, ouvindo o que os olhos deles viram. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Helena Bento foi a primeira jornalista do Expresso a chegar, primeiras horas de quarta-feira, foi à procura de informação na capital do distrito para poder dar conta ao resto do país do grau de destruição causado pela tempestade. O que encontrou foi a gente local à espera que Lisboa lhes dissesse o que tinha ali acontecido. Havia estragos muito visíveis, com as árvores, muitas árvores caídas, os edifícios danificados, enfim, muitas esplanadas também com os toldos destruídos e que haviam, enfim, voado, mas acho que naquele primeiro momento ainda não havia bem não tínhamos bem a certeza ou a noção da dimensão dos estragos que viríamos a ter nos dias a seguir, e efetivamente nos últimos dias. O que também me impressionou até, além dessa parte dos estragos, foi mesmo o isolamento em que a cidade estava. Ou seja, Leiria estava sem eletricidade, sem água, sem telecomunicações, as pessoas não tinham, enfim, não faziam ideia do que tinha acontecido, por isso acho que muitas também estavam na rua, não é? Na expectativa de perceber exatamente o que é que se passava. Do que poderia ter sido uma tempestade com alguns estragos, até à noção de que tinha sido muito grave, de uma região inteira sem luz, água e comunicações, e a certeza de que ainda vai demorar muito a voltar à normalidade. Muito para lá do razoável para quem não está em casa a ver na televisão. Quinta-feira, a equipa do Expresso, com Raquel Moleiro, Rubem Tiago Pereira e Tiago Miranda, começou em Pataias, subiu até Montreal, passando também pela Marinha Grande. O porta-voz desta equipa é Rubem Tiago Pereira. Esta catástrofe teve uma particularidade desde logo, cortou as comunicações na região, o que levou a que ficássemos sem acesso àqueles conteúdos gerados pelos utilizadores, não é? Aos vídeos, às publicações das pessoas afetadas, que hoje em dia acabam, ao fim e ao cabo, por ser uma das formas de comunicação nestes casos, e isso criou um efeito de surpresa ainda maior. Nós não esperávamos encontrar o que encontramos, eu já estive em alguns cenários de catástrofe natural e nunca tinha visto uma coisa assim, muito menos em território nacional. O primeiro impacto foi logo à saída da autoestrada, quando começámos a ver quilómetros de florestas com as árvores todas decepadas, levadas pelo vento.
E depois, quando começamos a chegar às localidades Pataias, Martingança, Marinha Grande, corremos ali a Nacional 242, não havia uma casa, um prédio que não tivesse ficado sem parte do telhado, sem uma marquise. As ruas estavam pintadas de laranja, da cor dos milhares de telhas que voaram por todo o lado. 2 ou 3 pormenores só para pintar aqui um bocadinho a coisa. O mercado municipal da Marinha Grande impressionou-me bastante, porque era uma estrutura enorme, que parece um hangar, completamente despida de cobertura, com os perfis de aço dobrados pela força do vento. Depois parámos na casa de um senhor em Monte Real que tinha um portão de chapa com cerca de 2 metros de largura, uma coisa enorme, agarrado ao muro pelas dobradiças, e o portão devia pesar umas dezenas de quilos e simplesmente voou pela floresta adentro. O homem estava impressionadíssimo com aquilo, fartou-se de falar no portão, e eu próprio depois também, quando vi o portão a metros, dezenas de metros da casa, também fiquei impressionadíssimo com aquilo. Pronto, e depois começámos a perceber, para além dos danos materiais, que as pessoas estavam completamente em modo sobrevivência. Há 2 fontes de água públicas ali na Nacional, perto de Martingança, onde as pessoas faziam fila para encher os garrafões, também filas intermináveis com quilómetros para as poucas bombas de gasolina abertas, e depois nós fomos lá para fazer perguntas às pessoas, mas as pessoas é que acabavam por nos fazer perguntas a nós, não é? Porque o espírito a falta de informação era tanta. Perguntavam-nos se sabíamos alguma coisa, quando é que ia voltar a haver luz. Enfim, o espírito era principalmente de choque, de confusão e de perda. Quarta-feira, o país ia-se dando conta da dimensão da tragédia e sentindo que o Estado não estava capaz de responder com total eficácia. Ficou a sensação de que as autoridades foram descobrindo aos poucos o nível de destruição, pois se até o Ciresp voltou a falhar. Nestes casos, ser português é arregaçar as mangas e ir ajudar quem precisa. Do Minho ao Algarve, a sociedade civil mobilizou-se e o trabalho voluntário fez a diferença. José Seduvim Pinto partiu sábado de Lisboa numa pequena caravana que levou ajuda alimentar e que deixou em Leiria, e depois logo a seguir partiu para onde a ajuda estava a ser mais necessária. Eu acabei por ir parar depois ao Conselho de Mação e percorrermos largos quilómetros sem ver qualquer tipo de ajuda. Portanto, isto é um passa-palavra, as pessoas vão-se ajudando na medida daquilo que vão conhecendo necessidades aqui e além, e as pessoas vão-se ajudando, vai passando a palavra e as pessoas vão acorrendo a estes lugares para tentarem ajudar. É o que está a acontecer. Eu tinha um outro contacto e acabei por ir para o Conselho de Mação, já a várias dezenas de quilómetros, portanto fora de Leiria. E a verdade é que fomos de encontro a uma aldeia, Cardigos, que foi completamente dizimada, e como várias ali na zona, e acabei por me deparar com situações completamente inusitadas. Passei por uma fonte de água, daquelas que existem se calhar às centenas pelo nosso país, daquelas fontes que brotam água das fragas naturais, e vi gente a lavar a louça nas fontes. Vi um padeiro que acabou por ter de trabalhar 24/24 para continuar a fazer pão, porque muitas destas localidades que são isoladas não têm qualquer tipo de rede em termos de alimentos de primeira necessidade. Então, há muitos sítios o único alimento que chega é o pão, e falei com esse padeiro e entrevistei-o. E depois fomos parar a uma aldeia onde esta comitiva que foi e que deixou estes alimentos em Leiria acabou por ir ajudar algumas pessoas dessa mesma aldeia a prepararem-se para aquilo que aí vem, que é mais uma semana de chuva intensa. E eram 11 da noite e as pessoas ainda estavam a ajudar, portanto, a pôr geradores para terem luz em casa, a porem telhados com telha sanduíche, e toda uma equipa às 11 da noite, 11h30 da noite, a pôr um telhado para ajudar estas pessoas. É realmente bonito de ver esta onda solidária, sem dúvida. A onda solidária faz-se sentir, mas há questões logísticas que dificultam a chegada de ajuda aos locais mais remotos, ao que escapa ao radar das autoridades. Joana Ascensão partiu do Porto, também no sábado, e pôde comprovar que a ajuda chegou de todo o lado e, pelo menos nas cidades maiores, estava tudo bem organizado. De
facto o que se notou no terreno, tanto em Leiria Centro como na Marinha Grande, que eu fui aos 2 pontos, via-se era só pessoas a chegar de vários cantos do país, mesmo muito impressionante isso, com sacos cheios de todo o tipo de bens, não é? Desde alimentares a materiais de construção, algumas pessoas a entregarem bens e depois a entregarem os próprios braços e a dizerem o que é preciso fazer, estamos aqui, deem-nos orientações. E também a forma como as pessoas estavam organizadas e orientadas nos próprios locais, algumas locais que eram quase centros operacionais, não é? Para gerir toda esta quantidade de pessoas. Alguns destes organizadores sem irem a casa há 3, 4 dias, eu ouvi isso. E portanto, tu vês um país quase, é mesmo um país a ajudar-se, é a população a ajudar a população. Em Leiria ou na Marinha Grande, locais com muita gente, foi chegando ajuda. Má sorte ser pequeno, porque se acaba muitas vezes esquecido. Joana Ascensão meteu-se a caminho e foi ver, com os olhos de repórter, a história que lhe tinham contado da praia de Vieira de Leiria. E o que viu? Há uma imagem muito marcante, que é quando tu sais da Marinha Grande, a certa altura, vais numa estrada e tens de cortar ou para São Pedro de Moel ou para a praia de Vieira de Leiria, que era para onde eu ia. E tu tens um campo imenso de árvores, todas cortadas pelo mesmo sítio. Parece mesmo, eu escrevi isso no texto, como se uma motosserra gigante as tivesse cortado todas de seguida por aquele sítio, mas não, foi o vento, não é? Quando tu te apercebes que foi a força do vento a fazer aquilo, percebes o quão violento aquilo foi. E de facto, eu fui à praia de Vieira de Leiria porque me tinham dito nesses vários pontos que era o sítio onde as coisas estavam mais complicadas. Por um lado, porque ainda não tem luz, nem internet, nem rede sequer, enquanto que noutros sítios já começa a ser restabelecida, e por outro lado porque como é mesmo uma praia, tem uma carrada de casas, construções, negócios mesmo à beira do mar, e foi por ali que a tempestade entrou, o grau de destruição era muito maior. E quando tu chegas lá percebes isso mesmo. Por um lado, provavelmente não houve tantas mãos para organizar e limpar neste tempo recorde como nos centros das cidades, onde obviamente há mais pessoas. Por outro lado, o grau de destruição é muito maior. Tu tens montes de lojas em que não há um vidro, as montras estão sem vidro, não é? Totalmente. Em que os tetos foram ao ar, portanto, basicamente sobram paredes e quase não há uma casa que não tenha sido atingida ali, nem que não seja no telhado, que é o mais comum, até a igreja foi atingida e, portanto, em termos de relatos e também em termos de tensão da própria população, porque as pessoas estão muito descontentes ali, dizem que foram abandonadas, que ninguém se lembrou delas, que concentraram-se muito as ajudas ali mais nos centros e que ficaram um bocado esquecidos, que não vêem uma carrinha da Proteção Civil, que não vêem nenhum político a ir lá, e também me deram uma nota interessante que foi pedir-me para eu escrever que as rádios são o único meio que ajuda as pessoas, tal como aconteceu no apagão, não é? A corrida à compra dos rádios a pilhas ali também, sem rede, a única hipótese que têm é saber das informações práticas de onde ir buscar ajuda, onde é que podem eventualmente tomar banho, onde é que podem ir buscar uma refeição, onde é que podem ir buscar material de construção. E que as rádios, pronto, ao contrário do que aconteceu no apagão, porque obviamente a dimensão era nacional e agora não é, deram futebol e portanto, ocupavam, as pessoas estavam um bocado chateadas com isso, sentiam-se um bocadinho abandonadas. O país solidário é também o país que não dispensa o futebol, tanto mais que os 4 grandes nessa semana se mostraram gigantes na Europa. Fosse assim em tudo o resto. Na mais recente edição do Facto Político, há sol e sombra na estrada com as caravanas de António José Seguro e André Ventura. Mau tempo
apagou a campanha presidencial. Ouça em podcast. À entrada para a segunda volta da campanha eleitoral, os candidatos concentram o discurso nos efeitos do mau tempo, com críticas ao governo e pedidos de responsabilidade. Entre todos os factos que nos passam pelas mãos, os factos políticos são os nossos favoritos. O jornalista Diogo Teixeira Pereira tenta descobri-los nas entrelinhas do discurso e nas conversas com os protagonistas da Semana Política. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.